Graça e paz, meus irmãos. Queria já agradecer o convite, que nós recebemos. Então, meu nome é Vilmar Júnior, pode me chamar de Júnior, fica até mais fácil tanto para vocês e até para mim, que eu ainda não acostumei a ser chamado de Vilmar, Muitos anos sendo chamado de Júnior e agora me dão esse nome mais sério, ok? Então é um prazer estar aqui, obrigado mais uma vez pelo convite. Perguntei aqui para o Paulo quanto tempo eu tenho, ele falou assim, fica à vontade. Eu falei, você não sabe o que você está falando. O sermão tem 10 páginas, você imagina o que não vem pela frente. Moisés, Moisés, você ganhou o livro, mostra de novo aí para o pessoal. Você ganhou o livro que, se você pudesse escolher 10 livros, como se diz Jonas Madureira, que você não pode sair dessa vida sem ler, esse livro estaria entre os 10. Ele não fala só de tomar decisões, mas ele fala de tomar decisões segundo a vontade de Deus. Então é uma obra brilhante, um livro barato, que eu aconselho você jovem, você não deve passar dessa vida sem lê-lo, principalmente você não deve passar deste mês sem ler este livro. Ele vai trazer uma perspectiva de Romanos 8, 28 para frente, onde o texto diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, E ele vai trabalhar em cima de decisões, o que acontece, como a gente decide algo na nossa vida baseado na vontade de Deus. Então é um livraço, você está com um tesouro em mãos, ok? Então, meus irmãos, sem mais delongas, abram a Bíblia de vocês ou liguem suas Bíblias, aqueles que estão com Bíblia digital, no livro de Daniel, capítulo 1. Espero que aqueles que estão com Bíblia digital tenham domínio sobre a Bíblia de papel, Então não tem problema a gente usar a Bíblia digital, mas a gente também não pode não manusear a Bíblia de papel. Senão o pastor um dia vai falar para você, abre a Bíblia no livro de Filemão. E você vai falar assim, igual eu estava na igreja, e o pastor falou, abre a Bíblia no livro de Filemão. E a mulher gritou assim, pastor, não tem Filemão na Bíblia não. E isso eu vi, eu estava lá na igreja. Então por isso que a gente tem que ter essa intimidade com a palavra de Deus, não é verdade? Deixa eu organizar aqui. Daniel, capítulo 1, é um texto bem conhecido, uma história bem conhecida. Mas eu gostaria de pensar com você essa noite, a respeito de cosmovisão, ou a respeito daquilo que o mundo tem feito em nós com relação a como nós percebemos as coisas, como nós olhamos para a cultura, como nós olhamos para a vida, como nós reagimos às perspectivas da vida e como nós respondemos a essas coisas que constantemente nós temos que decidir. Então eu decido segundo a vontade que eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, ou segundo a vontade que eu aprendi com o pastor, ou segundo a vontade que eu aprendi na escola, eu aprendi na faculdade, ou eu tomo decisões, ou eu penso numa perspectiva bíblica, numa perspectiva da palavra de Deus, aquilo que Deus pensa, será que eu também penso da mesma maneira? Será que eu e você temos pensado nestes dias, com os óculos da Bíblia? Será que quando você, jovem, se depara com assuntos contemporâneos, principalmente aborto, você pensa no aborto na perspectiva bíblica? Você pensa em coisas políticas ou qualquer coisa relacionada à sua vida com a perspectiva bíblica? Será que eu e você, nós temos pensado como a Bíblia pensa? Nós como cristãos temos imprimido o caráter de Cristo através das nossas vidas? Então, olhando para esse texto, olhando para essa história que creio
que se você é crente, se você já participou de uma salinha na escola bíblica dominical ou já participou de uma EBF, você já sabe a história de Daniel e dos seus amigos, quando o povo de Deus foi levado cativo à Babilônia. Então eu gostaria de ler para vocês aqui, com vocês, nós vamos ler do 3 até o 16, ok? Então todos aí estão situados no texto? Então a palavra do Senhor diz assim, Daniel capítulo 1, dos versos 3 ao 16. Disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes propôs nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Verso 9. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Azarias, Ananias, Misael e Azarias: experimentem, peço-te, os seus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então veja diante de ti a nossa aparência e dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e o experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias dos reis. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deveriam beber e lhes dava legumes. Amém? Abaixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai querido, em nome de Jesus, peço que o Espírito Santo do Senhor esteja abrindo os nossos olhos, o nosso entendimento, para que possamos olhar para a palavra do Senhor e que o Espírito Santo fale aos nossos corações, para que possamos sair daqui transformados pelo poder da Tua palavra. Nós confiamos e dependemos de Ti totalmente. Assim oramos em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema central do livro de Daniel é a soberania de Deus na história e o cuidado de Deus por aqueles que se agradam e temem a Deus e temem a seu nome. Então Daniel, ele escreveu o livro enquanto Israel estava cativa na Babilônia. Todos conhecem a história. O povo de Judá passou 70 anos cativeiro da Babilônia por causa de desobediência. Então o objetivo ao escrever o livro era mostrar que apesar de tudo que eles estavam passando na Babilônia, Deus ainda é soberano e o seu reino ainda seria estabelecido. Então o livro de Daniel, ele aponta para Cristo, ele aponta para a soberania de Deus. Então o livro todo, embora você não perceba às vezes, mas está apontando para Deus que é soberano e rege todas as coisas. Então Daniel, ele é um livro histórico, profético. Ele olha para o passado, ele interpreta o presente e ele descobre o futuro. Então nada foge, meus irmãos, ao controle de Deus. Mesmo que a sua providência
ela não seja percebida na terra, nada foge ao controle do Senhor. Então vivemos pandemia, ela está no controle de Deus. A sua vida está no controle de Deus. Você está terminando o terceiro ano, não sabe o que vai fazer, a sua vida continua no controle do Senhor. Você está terminando a faculdade, não sabe onde você vai trabalhar, a sua vida continua nas mãos de Deus. Você quer casar e ainda você não achou aquela que faz seu coração acelerar, os seus olhos brilharem e sua boca tremer e as borboletas, mas Deus continua no controle da sua vida. Nunca se esqueça disso. Então, meus irmãos, a vida desses 4 jovens que foram levados da sua pátria, da sua cidade, da sua nação, para uma terra totalmente diferente, para uma terra que eles nunca haviam conhecido, para um Deus, para um povo, para uma língua que eles nunca tinham visto. Então, esse texto, essa história nos traz ensinos preciosos de como um verdadeiro crente, um verdadeiro cristão, um verdadeiro regenerado, um verdadeiro convertido, ele deve se comportar em um mundo totalmente hostil, indiferente à nossa fé, às nossas crenças. E como esses 4 jovens aqui, a todo momento, nós estaremos expostos a lugares ou situações que desfavorecem a nossa fé e o nosso comportamento. Então, olhando para esses jovens, podemos aprender que mesmo nós não entendendo os acontecimentos ao nosso redor, nós podemos estar mergulhados numa terrível crise, mas a soberania e a graça do nosso Senhor, ela está sempre em evidência. Mesmo que você não perceba, mesmo que você não saiba o que está acontecendo, você nunca deva esquecer disso. Deus é soberano e a sua vida está no controle do Senhor. Se você acreditar e crer intimamente no seu coração que Deus está no controle da sua vida, muito da sua ansiedade, dos seus temores será resolvido, porque Deus é poderoso. Por causa da nossa cultura mística, nós temos a tendência de achar que Jesus ou que Deus e o diabo vivem numa briga estilo Rocky Balboa e os dois estão se degladiando e parece que Deus vai perder, mas no finalzinho Deus ganha, mas não é assim. Deus é Deus, Ele é todo poderoso, Ele é onipotente. Deus, Ele basta falar, basta uma palavra e tudo se resolve. O diabo, Calvino vai dizer que o diabo é o cachorro nas mãos de Deus, e ele só vai até onde Deus permite. Então não fique pensando que o diabo, ele tem esse poder diante de Deus, não. O diabo é o diabo, e ele também está sob o controle de Deus. Então nós aprendemos com eles aqui, meus irmãos, alguma postura, como nós devemos viver num mundo totalmente indiferente, hostil. Então nós temos que viver para o mundo e não contra o mundo. Ou seja, contra os padrões ímpios, contra os padrões que o mundo prega. Então, mesmo que eles não creem naquilo que nós cremos, nós devemos sempre trabalhar para a conversão daqueles que estão à nossa volta. Deus tem colocado pessoas à sua volta, onde você trabalha, no seu contexto familiar, de amizade, onde o evangelho tem que ser pregado. Você ou é missionário ou você é um campo missionário. Você deve proclamar o evangelho. Nós devemos trabalhar na proclamação do evangelho e na salvação dos ímpios. Então, meus irmãos, nós observaremos em todo o capítulo 1 aqui que a soberania e a graça de Deus, ela se evidencia na vida desses 4 jovens. E com isso nós aprendemos lições preciosas de como nos portar em lugares e com pessoas que não participam da mesma fé, da mesma crença que eu e você. De pessoas que não comungam dos mesmos valores. Você que está dentro de uma faculdade, você sabe do que eu estou falando. Talvez você é um guerreiro solitário na sua sala. Se você é da área de humanas, se você cursa filosofia, se você cursa história, ou algo do gênero, você é um guerreiro solitário. Você está na contramão de tudo aquilo que a Bíblia prega.
ou numa sala e num ambiente que todos acreditam que vai tudo aquilo contra a Bíblia prega. E você tem que aprender a se portar como cristão, como missionário, como agente de Deus, que foi colocado nesses lugares, para que Deus possa te usar. E isso é muito sério. Então, diante disso, nós veremos como o mundo age com pessoas contrárias à nossa fé. Como o cristão ele deve se portar no mundo. Então, como o mundo age com pessoas contrárias às suas crenças? Como o mundo age com pessoas que não creem naquilo que o mundo diz que é certo ou que o mundo crê? Então, nós olhando aí para os versos 3 a 7, a primeira coisa que o mundo faz comigo e com você é o que o rei da Babilônia fez com esses 4 jovens, que é o quê? Apagar a identidade. O mundo ele quer apagar a sua identidade de cristão, de servo do Senhor, de quem você é. Então, esses versos de 3 a 6, de 7, eles mostram que o rei da Babilônia, ele não somente levou os tesouros do templo de Israel, que significavam muito para a nação, porque o templo era orgulho dos judeus. Ele era conhecido e ele era tido como um lugar seguro. Então, enquanto o templo estivesse intacto, Deus estaria protegendo a nação. Eles pensavam que enquanto os utensílios do templo estivessem lá, enquanto o templo estivesse em pé, Deus estaria com eles. Eles estariam sendo protegidos. Então, por muito tempo, os judeus eles haviam confiado no templo. E eles transmitiram a sua confiança para o templo, para o visível e não para o Senhor. Eles achavam que enquanto o templo estivesse lá, Deus estaria com eles, Deus estaria protegendo, mas chegou o dia e o templo não os salvou. Então, meus irmãos, nós temos que aprender, e você não deve esquecer disso, uma religião sem vida não nos salvará. Confiar no templo não era um substituto para o arrependimento. Então, confiar na sua força, na sua inteligência, no seu dinheiro, nas suas promessas, no seu futuro, não te garante salvação, não te garante um lugar no céu, e não é um substituto para o arrependimento. Eu e você devemos constantemente nos arrepender do modelo de vida que temos, porque muitos de nós temos vivido de forma que não agrada ao Senhor. E para aumentar a vergonha de Judá, para aumentar a vergonha do povo de Israel, nós vemos que não satisfeitos, Nabucodonosor, em roubar, em levar os tesouros do templo, ele enfraquece a nação ao levar seus jovens. E é interessante que o inimigo, ele não quer qualquer jovem, ele não quer qualquer pessoa, não é qualquer um que presta para ele. Observe no verso 4 aí, que ele diz assim, e não eram qualquer não, eram jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento. Meus irmãos, eram filé mignon da nação. E Deus havia prometido a Abraão terra e descendência, mas por causa da desobediência do povo e por causa do pecado de Israel, Nabucodonosor ele invade a terra e ele leva o quê? Tesouros e a descendência do povo, que era o quê? Seus filhos. Então Daniel e seus amigos agora eles estão longe de casa, longe da família, longe da segurança que eles desfrutavam. Eles já não podiam recorrer a mais ninguém a não ser ao próprio Deus. E aqui nós aprendemos uma grande lição. Porque às vezes Deus nos coloca em situações que nos forçam a recorrer e a ver que nós só dispomos dele. Deus coloca situações na sua vida que você sente que não dá mais, que não tem mais saída. E alguns vão dizer que o melhor lugar para você estar é o fundo do poço, porque você não tem condição de se afundar mais. Agora você tem que subir. Então, Deus coloca esses 4 jovens agora numa nação onde eles percebem e eles só têm o próprio Deus diante deles. Eles não têm como recorrer, eles não têm mais um recurso a não ser o próprio Deus. E nós temos que entender, meus irmãos, que em meio ao encanto do mundo, algumas vezes nós não percebemos os alertas de Deus para nós, assim como Israel não percebeu os alertas de Deus.
e foram parar no cativeiro. E é interessante que o rei ordenou que Aspenaz ensinasse aos jovens a cultura e a língua dos caldeus. Ele desse a Daniel e seus amigos as porções que o próprio rei comia, vinho, bebida, isso durante um período de 3 anos. E em seguida, como costume do Oriente, eles mudaram o nome deles, afirmando assim sobre aqueles 4 jovens domínio e posse. Eles retiraram seus nomes judeus e colocaram nomes babilônicos. E com isso os babilônicos pretendiam que esses jovens fossem plenamente assimilados pelos costumes e pela sabedoria da Babilônia. Esses jovens aqui, meus irmãos, eles foram matriculados na Universidade Federal da Babilônia. E com isso esses jovens eles teriam a língua, a cultura mudadas. E eles assimilariam a cultura. E os babilônicos pretendiam que esses jovens fossem plenamente assimilados. Com isso, não só eles assimilariam a cultura, a língua, mas também o como fazer dos caldeus, como pensar como os caldeus. O intuito do rei Nabucodonosor a pegar esses 4 jovens e colocá-los nessa instrução permanente, internato, 24 horas durante 3 anos, era transformar judeus em caldeus. Então, observe que numa cultura, o nome, os costumes, a língua, a comida, a religião, elas são marcadores de um povo. Dependendo da comida que você pensa, você liga essa comida, essa cultura, uma dança, a uma nação. E com o povo de Israel não era diferente. Com isso, esses jovens aqui, eles estariam sendo formatados com uma nova configuração, até que esses jovens não fossem mais identificados como judeus. Agora eles seriam caldeus. E é interessante que tem um autor chamado A.W. Tozer, e ele diz isso nessa perspectiva, porque o mundo faz isso comigo e com você. A televisão, a internet, as mídias sociais, ela tenta imprimir em mim e você um pensamento que é do mundo, um pensamento que exclui Deus, que exclui o cristianismo, que exclui a família, e você sabe do que eu estou falando. E esse autor, o A.W. Tozer, ele vai dizer assim, que o predador ele leva a presa para longe do rebanho e depois de ele isolar, ele ataca. O mundo, meus irmãos, ele quer a todo momento inculcar os seus valores e princípios em mim e você. Eles querem nos fazer cada vez mais parecidos com eles, até chegar a um ponto de não ser mais possível distinguir quem é crente e quem não é crente. Um autor disse que procurei o mundo, encontrei na igreja. Procurei a igreja, encontrei no mundo. Então nós vemos hoje, principalmente na juventude evangélica, ela pensa como o mundo pensa. Ela tem uma perspectiva de namoro como o mundo tem, ela tem uma perspectiva de futuro como o mundo tem, ela tem uma perspectiva de trabalho como o mundo tem. E é isso que o mundo quer fazer. O mundo quer fazer de você um mundano. O mundo quer tirar toda a perspectiva cristocêntrica e colocar uma perspectiva humanista, onde você é o centro da sua vida, onde você rege todas as coisas. Então, meus irmãos, como os babilônicos, o mundo ele quer levar seu coração, a sua mente, para longe da palavra de Deus, para longe da igreja. O que o mundo quer fazer com você é como se você pegasse um carvão em brasas e tirasse da churrasqueira. Em pouco tempo, esse carvão vai se esfriando, até se apagar. O diabo é sutil, o diabo é inteligente, o diabo conhece a sua fraqueza, ele conhece os seus pecados. O diabo não vai se apresentar para você com chifre, ou com um garfo, ou feio. Às vezes ele vai apresentar para você num ícone que sobe enquanto você está sozinho mexendo no celular. E pasme se você não sabia disso, o índice de acesso à pornografia das mulheres hoje é igual ao dos homens.
Então as mulheres hoje, elas também são viciadas em pornografia. Então até então a dificuldade que se intitulavam e se rotulavam somente nos homens, hoje as mulheres também têm essas dificuldades. E você tem um celular na palma das mãos. Você faz o que você quer, você acessa o que você quer. E é isso que o diabo quer fazer com você. Isso não tem problema, é só um clique. Nós temos que prestar muita atenção. Se você não está sendo influenciado pelo mundo, se você não está sendo levado para fora da igreja, e daqui uns dias você vai virando uma presa cada vez mais fácil e vulnerável, até que o diabo dê um grande bote, e talvez seja impossível de você voltar. O mundo, meus irmãos, ele te oferece manjares. O mundo, ele te mostra as alegrias passageiras das festas, da bebida, de uma vida sexual ativa sem você ser casado. Para que casar? Você tem a mulher, o homem à disposição? Para quê? Para que eu vou assumir um compromisso de vida, de famílias com essa pessoa, sendo que tudo que eu preciso a gente já tem, a gente já vive como casado? Talvez você pense que seu problema vai ser resolvido com dinheiro, e você trabalha em função do dinheiro. Pensa num curso, não com relação à habilidade, o dom que Deus te deu, e sim, quanto que eu vou ganhar? Então, às vezes você está no mundo e amigos que você anda, pessoas que estão a todo momento acompanhando você, eles estão só sugando você, porque você ainda pode oferecer algo para eles. A partir do momento que você não for mais útil, eles te descartam. E você, meu irmão, às vezes não está percebendo, mas você se torna tão parecido com o mundo que seu nome e sua identidade de crente se perdem. E você não consegue nem se olhar diante do espelho. Será que você, no contexto que você vive hoje, você pode falar, não sou crente? Ou as pessoas que andam com você podem falar, não, ele é crente, ele é diferente. Ele não faz o que a gente faz. Ele não pensa como a gente pensa. Isso é muito sério, meus irmãos. Eu quero despertar você aqui essa noite para você aprender a pensar numa perspectiva do jeito que Deus pensa. Ou você é filho de Deus ou você é filho do diabo. Não existe outra paternidade. Ou você pensa como Deus pensa, ou você pensa como o mundo pensa. E o mundo jaz do maligno. A palavra de Deus diz lá em Romanos 12, 2, não vos conformeis com o mundo. E a palavra lá é conformar, é amoldar. Não é conformar de, tranquilo, não posso fazer nada, não, o conformar é de se amoldar, é de fazer o que eles fazem. Nós somos diferentes. Você tem que entender que nessa vida, meu irmão, nós somos peregrinos e forasteiros. Essa vida vai passar, nós almejamos a eternidade. Nós vivemos aqui para a glória de Cristo, porque aqui somos peregrinos e forasteiros. Jesus está voltando. Essa pandemia serviu para a igreja acordar. Essa pandemia, ela foi bom porque os crentes perceberam que tem medo de morrer. Porque o mundo tem medo de morrer. E você não deve temer a morte. Porque a morte para nós ainda é um dos únicos meios para a gente encontrar com Cristo. Ou Jesus vem ou a gente vai. Então a morte para mim, para você, é uma passagem, é uma volta para casa. E pessoas que vocês devem conhecer que até hoje não pisaram os pés na igreja porque estão com medo de morrer. Não, eu não posso me contaminar. A segurança dessas pessoas não está naquele que é soberano, que pode todas as coisas. E o problema do cristão, meu irmão, não é o cristão estar no mundo. O próprio apóstolo Paulo vai dizer, falou, não tem como você sair do mundo. Não tem como você não se relacionar com pessoas que sejam do mundo. Mas o problema não é o cristão no mundo, o problema é o mundo dentro do cristão. É como uma canoa dentro do lago.
O problema, meu irmão, não é a canoa dentro do lago. Agora, o problema e o que pode custar a sua eternidade com Cristo é o lago dentro da canoa. Cristo, ele intercede lá em João 17, ele intercede assim, ó: não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Cristo mesmo, ele andou neste mundo sem ser contaminado, meu irmão. Eu e você, nós não somos mais escravos do pecado. Eu e você, em Cristo, nós temos condição de andar no mundo sem nos contaminar com o mundo. Ou você é sal da terra, ou você é luz do mundo. Ou então você é um sal que não salga. E a Bíblia diz que o sal que se torna insípido, ele vira chão para os homens pisarem. Porque era costume da época. O sal perdia o sabor, ele virava chão batido, virava piso nas casas. Então, meu irmão, você é luz. Você tem identidade, a sua identidade é de filho de Jesus. Tem um Deus que morreu por você. Tem alguém que chegou lá e falou: quero pagar a sua dívida, e pagou com o seu próprio sangue. Assim como Daniel, meus irmãos, e seus amigos, nós também devemos andar neste mundo inóspito e hostil aos valores de Cristo, sem nos contaminar. E mesmo assim, temos a tarefa de não contaminar-se e ser um testemunho vivo de Cristo, a todo momento. Então o mundo, a primeira coisa que o mundo faz é tentar roubar a sua identidade, quem você é. É aquilo que os babilônicos fizeram com esses 4 jovens. Mudaram o nome, ensinaram a língua, ensinaram a cultura. Vocês não são judeus agora, são caldeus. E é o que o mundo pensa, e o que o mundo faz. Você não é crente. Deus não existe. Isso é certo, aquilo é certo. Pode fazer, não existe pecado. O mundo tenta roubar a sua identidade. Você é filho de quem? Então, como que o crente ele deve se portar no mundo? O cristão ele deve se portar no mundo, ele estando no mundo, mas ele não sendo do mundo. O verso 8 aqui, ele começa com uma sentença muito forte. Olha para o verso 8. Na minha tradução, revista e atualizada, ela diz assim, ó: resolveu Daniel firmemente não se contaminar. E a tradução aqui da revista atualizada, ela é a mais próxima daquilo que o autor queria trazer o sentido. Daniel, ele resolveu fortemente, ele tomou uma decisão. Não foi qualquer decisão, ele pensou, ele calculou o custo da sua decisão. E não se contaminar com as iguarias da Babilônia. E isso demonstra a atitude de Daniel. Ela veio dessa reflexão, dessa profunda decisão. Ela veio do seu coração. Essa decisão que ela é acompanhada de conhecimento de Deus. Você conhece a Deus? Você sabe quem é o Deus que você diz que serve? E vale ressaltar aqui que Daniel e seus amigos, meus irmãos, eles tinham entre 12 e 15 anos. Agora imagina você com 12 a 15 anos, você ser levado da sua pátria, de longe dos seus pais, inserido numa cultura totalmente hostil e diferente da sua. Você totalmente sozinho, foi o que aconteceu com esses jovens. Mas esses jovens, embora novos, eles conheciam o seu Deus, porque na cultura judaica, a criança, depois dos 12 anos, ela era instruída, ela conhecia todo o Pentateuco, ela conhecia o seu Deus. E a Bíblia diz para mim e para você, lá em 1 Pedro 3,15, que eu e você, nós devemos saber a razão da fé, ou a razão da esperança que há em mim e você. Então você tem que saber por que você é crente. Por que você crê em Deus? Por que você diz crer no que você crê? Você tem que saber. E esses jovens aqui, eles sabiam. Quando você está na faculdade, quando você está com seus amigos, quando você está com os seus familiares, você sabe por que você crê no que você crê? Você sabe defender a sua fé? Pelo menos no mínimo. Daniel conhecia. E nós também devemos conhecer esse Deus. Então, Daniel aqui, seus amigos, eles não fazem objeção contra a mudança de nome.
E olha que lembrando que para o judeu a mudança de nome era uma coisa de outro mundo. O nome para a cultura judaica era a vida deles, era a história deles. É a mesma coisa de eu chegar e tirar seu nome e colocar Iemanjá. Agora, se você não se sentiria bem eu tirando seu nome e colocando Iemanjá, agora você imagina um judeu sendo tirado o nome e colocar no nome de uma divindade pagã da Babilônia. Mas você percebe que Daniel ele não faz objeção quanto a isso. Nem quanto à educação que eles iriam receber. Você vê que Daniel também não. Ele não faz objeção. E é interessante que no contexto da educação babilônica, tudo era explicitamente religioso. E na cultura babilônica não havia separação entre a ciência, a astronomia, o esoterismo, que era a astrologia, ciência, a magia, a alquimia. Tudo na cultura babilônica estava relacionado com religião, com misticismo. E os babilônicos eles eram mestres em matemáticas, na astronomia, na engenharia, na administração. As suas próprias descobertas verdadeiras nesses campos eram mitologizadas. Por isso que tudo que eles descobriam, tudo partia do pressuposto que era uma divindade ou era mitologizado. E aqui nós aprendemos duas grandes lições. O mundo a todo momento ele irá mudar e tentar mudar a sua percepção, a sua convicção, a sua crença, os seus valores. E segundo, meus irmãos, não se pode abster do conhecimento e da cultura do mundo. É preciso ver o ambiente escolar, é preciso ver o ambiente acadêmico como o lugar que nós honramos a Deus com todo o nosso conhecimento. Em Marcos 12:30, Jesus ensina a amá-lo de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de toda a sua força. Então Jesus, quando ele fala sobre amar com todo o entendimento, ele desperta-nos contra todo tipo de anti-intelectualismo evangélico, que é a ideia de que Deus dá o conhecimento sem precisar estudar. Isso não é a verdade. Você precisa se esforçar, você precisa se dedicar. Então, se você almeja um curso tal, se dedique, seja o melhor. Tudo que você fizer, faça como para o Senhor. Então, com isso aqui, Jesus aqui, ele não te condena por você estudar mais, conhecer mais. Você pode sim honrar a Deus através do conhecimento. E é interessante que John Piper ele afirma que o coração ele enfatiza a vida emocional, a volitividade, a vontade do ser humano. A alma, ela ressalta a nossa vida. O entendimento, ela lida com a nossa capacidade de pensar. E a força trata dos esforços vigorosos, tanto com o corpo quanto com a mente. E ele ainda continua: amar com a mente faz parte do amar com integridade. E integridade é dar-se por inteiro ao Senhor. Não só na conduta, mas também na mente. Não se refere só ao estudar a Bíblia, mas também toda a sua criação. Todo conhecimento vem de Deus. E você vê que Daniel não faz objeção quanto à mudança de nomes e nem quanto virar expert, virar doutor, PhD em toda a ciência da Babilônia. Então conhecer as obras do Senhor é encontrar prazer nelas. Está lá no Salmo 112. Valorizar a Deus e louvá-lo pelo que se aprende, meus irmãos. Pensar funciona como despertar e expressar amor a Deus. E Daniel e seus amigos, eles conheciam a Deus. Eles tinham intimidade com esse Deus. Eles sabiam que as mudanças de nomes e todo o conhecimento na ciência, na cultura, na língua, eles não iriam desonrar e não iriam desagradar a Deus. Mas por que eles não aceitaram comer da comida do rei? Porque ele não faz objeção quanto à mudança de nome e nem quanto a estudar tudo aquilo que os babilônicos queriam. Mas ele faz uma objeção quanto comer a comida do rei.
E na época de Daniel, o amor a Deus ele era demonstrado, ele era manifestado através de 3 marcadores, que era a circuncisão, né, o calendário, né, o sábado e a lua nova e as 3 festas. Então a dieta prescritiva em Levítico 11, né, que existiam alguns animais impuros que eles não podiam comer. Então a comida do rei não era ruim, mas a comida tinha um caráter religioso. A comida ela contrariava diretamente a vontade de Deus para o povo. Então eles comendo a comida, eles estariam se contaminando. Eles estariam saindo da pureza cerimonial, porque a comida do rei da Babilônia, ela com certeza teria sido sacrificada a outros deuses. E também de quem era a comida? Porque na cultura judaica, você compartilhar uma refeição era você ter comunhão. Porque Paulo lá em Coríntios, ele vai dizer que aquele que se diz cristão e tais coisas praticam, aí ele traz uma lista de pecados, ele vai dizer, com esse nem sequer comais. Então, meus irmãos, aquele jovem que diz que é crente e não tem postura de crente, Paulo nos ensina que com esse você não deve nem andar. Então, meus irmãos, Daniel ele resolve não se contaminar com a comida. E é interessante que João Calvino, ele diz que Daniel, embora fosse lícito comer das iguarias do rei, ele não o fez como meio de prevenção quanto aos prazeres da Babilônia, porque ele não queria esquecer de quem ele era dono e de onde ele vinha. Daniel ele queria sempre lembrar que ele era um exilado e não podia perder, né, se perder com os prazeres da Babilônia. Será que você tem negado alguns prazeres do mundo para honrar a Deus? Será que você tem se entregado aos prazeres do mundo e você não tem decidido fortemente no som? Isso. Então vamos lá. Então, meus irmãos, Daniel ele resolve. E é uma resolução na sua vida, uma decisão baseada em conhecimento de Deus, baseada em reflexão. Ele calculou a vida que ele deveria ter diante de Deus, diante de um povo que não conhecia o seu Deus. Ele sabia o custo disso. E é interessante que Weber Júnior, autor do livro do nosso irmão ali, ele diz que se acha um princípio muito valioso para nossos dias essas coisas. Ele vai dizer assim, ó, aceitar a mudança de nome e até a educação pagã é como tolerar um certo grau de impiedade na escola, na empresa, família, amigos, contanto que isso não afete o nosso interior. Afinal, não temos como evitar toda a prática do mal neste mundo perverso. Toleramos muita iniquidade ao nosso redor, porém, quando os padrões impostos começam a mudar a nossa mentalidade, o botão de alerta deve ser acionado. E a estratégia mais eficaz do mundo é de conduzir você a pensar e agir com os mesmos padrões que eles pensam e em coisas que aparentemente não são pecaminosas. E observe que Deus em Romanos 2:12, ele ordena que nós não nos pareçamos com o mundo em todos os aspectos. Não vos conformeis com o mundo em todos os aspectos. Sendo atos pecaminosos em si, né? Porque às vezes um ato não é pecaminoso em si, mas ele se torna pecaminoso. Aquilo que aparentemente não é pecado, e não é pecado, mas ele pode se tornar pecado. É o mundanismo. É mais ou menos o namoro. Namorar não é pecado, mas namorar como o mundo namora é pecado. Você ter relações sexuais com uma pessoa que não é sua esposa, que não é seu marido, é pecado. Casar é uma bênção. Mas você tem que casar com os critérios, né, que já foram estabelecidos diante da orientação que Deus dá. Porque se você não casa dentro das orientações e dentro dos padrões que Deus limita para mim e para você, como servo de Deus, o casamento que não é pecado pode se tornar um pecado na sua vida.
O mundanismo não tem tanto a ver, meus irmãos, com o que fazemos, mas assim como fazemos. E na vida do crente não existe esse dualismo entre santo e profano, ou sagrado e secular. Todas as coisas que fazemos em nossa vida, meus irmãos, devem honrar e glorificar a Cristo. O pecado não está em ter prazer nas coisas criadas, mas em usá-las indevidamente. E como Daniel, eu e você todos os dias, nós precisamos ter em mente claramente que estamos no mundo, mas o mundo não pode estar dentro de nós. É você estar no mundo, mas o mundo não estar dentro de você. É agir no mundo, mas não agir como o mundo. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 6,12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Mais uma vez eu repito, o problema não é o barco dentro do lago, o problema é o lago, a água dentro do barco. Você tem que pensar como a Bíblia pensa. A Bíblia vai dizer para você que você tem que casar com quem é crente. A Bíblia vai dizer que sexo é para quem é casado. A Bíblia vai dizer que depois que você casou, você não divorcia. A Bíblia vai dizer que aborto é pecado. A Bíblia vai dizer que homossexualismo é pecado. E você, o que pensa disso? Será que você tem tratado essas questões cotidianas, diárias na minha vida e na sua, como, a Bíblia está desatualizada? Será que você tem se portado como Deus queria que você se portasse? Será que o mundo não tem roubado a sua identidade? Será que você tem pensado como cristão? E é preciso, meus irmãos, sempre estar atentos ao veneno do pensamento do mundo. Embora muitas vezes esse tipo de pensamento, esse veneno, ele pareça inofensivo, mas não é. O pensamento mundano, ele é mortal. Ele pode custar a sua eternidade com Cristo. E se você não estiver com o antídoto deste veneno, que é a Bíblia, você não perceberá a sutileza do pensamento. E você muitas vezes agirá em desacordo com as Escrituras. Por quê? Porque você está anestesiado com o pensamento do mundo. E que em muitas vezes parece bom, mas não é. E para a gente terminar sem mais delongas, depois você termina de ler o capítulo, você vai observar, eu vou ler para você o verso 20, ele diz assim: em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o qual o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Daniel, ele foi governador de 3 grandes impérios. Você é jovem, você vai pensar assim: vou servir a Deus, vou fazer compromisso com Deus, com a igreja, eu tenho um mundo, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que cuidar da minha vida. Meus irmãos, Daniel orava 3 vezes por dia. Daniel era ministro da Babilônia. Ele possuía um cargo no alto escalão do governo. Daniel nunca voltou para Israel. Daniel morreu no cativeiro. Deus honrou Daniel. Você pode observar no verso 9, ele vai dizer assim: ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão. No verso 17 ele vai dizer assim, ora, estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria. Quem fez? Deus. Quem é soberano? É Deus. Você pode não perceber, você pode não visualizar a presença de Deus na sua vida, mas Deus é quem faz. Paulo vai dizer que eu e você vivemos por fé e não por vista. Você não precisa de saber o que tem ali na esquina. Nós não vivemos porque o vemos, e sim pela fé que temos em Cristo. Você não precisa de saber o que vai acontecer amanhã.
Você precisa de saber que o Deus que controla hoje, controla amanhã, e Ele controla a sua vida, a minha vida, o universo, e nada foge ao seu controle. Não precisa de ter medo do futuro, não precisa de ter medo de casamento, não precisa de ter medo da igreja, não precisa de ter medo de assumir compromisso com Deus. Mas você tem que resolver fortemente, decidir fortemente no seu coração, não se contaminar, você ser luz, você ser sal. Vivemos dias terríveis, meus irmãos, onde o mundo, ele quer te dominar, ele quer te matar. A Bíblia vai dizer assim, lá em Coríntios, se não me engano, 15, 19. Se a minha esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, somos os mais infelizes homens. Se você está aqui hoje, se você serve a Cristo, se você ora, se você está até firme na igreja, pensando só que Deus vai te ajudar, só no âmbito dessa vida, você é o mais miserável, infeliz, porque nós somos peregrinos e forasteiros. A nossa vida, meus irmãos, é a Nova Jerusalém, é isso que eu e você devemos almejar. Mas enquanto isso, nós estamos no mundo, não nos contaminando com o mundo, mas sendo luz e sendo sal, proclamando o Evangelho. Deus tem os seus salvos e Ele está perto de você, no seu trabalho, na sua família, na faculdade. Você tem que entender que a conversão vem através da proclamação do Evangelho. Você tem que pregar, abre a boca. Fale de Cristo, fale daquilo que você crê, fale daquilo que Deus faz na sua vida. Não se deixe contaminar pelo mundo, meus irmãos. Não pense como o mundo pense. A Bíblia, ela é a estrada pavimentada e boa, sinalizada para que eu e você tenhamos uma vida boa. Salmo 119, ele vai perguntar para o jovem, como o jovem pode viver bem? Lendo, estudando e observando a lei, a Bíblia. Ela é suficiente, ela é inerrante, ela é palavra de Deus. Você tem que ter intimidade com ela, se alimentar dela. Somente Cristo, meu irmão, Ele é a porta, Ele é o pão, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Somente Cristo. Não há outra estrada, não há outro caminho, não há outro lugar que você possa encontrar consolo, salvação, somente em Cristo. Pense como um cristão, haja como um cristão, viva como um cristão. Amém? Abaixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor esteja nos abençoando. Que o Senhor esteja confrontando o nosso coração, que o Senhor esteja falando ao nosso coração, à nossa mente, para que possamos entender, olhar para a nossa vida, fazer uma introspecção daquilo que temos pensado, aquilo que temos verbalizado, e que o Espírito Santo do Senhor nos traga uma tristeza segundo Deus, que é a tristeza que produz arrependimento, que nós possamos nos arrepender dos nossos pensamentos que vão totalmente na contramão da Tua palavra, que possamos viver para o Senhor, para a glória do Senhor, e que possamos imprimir o caráter de Cristo através da nossa vida, através do nosso testemunho, através da verbalização de palavras, que possamos apontar sempre para Cristo e pensar como a Bíblia nos ensina a pensar, que possamos ser transformados pelo poder da Tua palavra e do Teu Espírito. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.